Cardoso Pires, a sua primeira obra é a coletânea Caminheiros e Outros Contos, publicada em 49. Daí para cá você publicou uma série de livros. O seu último livro em publicação é A Balada da Praia dos Cães, de 82. O que é que permanece em si dessa obra, desse tempo, e o que é que mudou em si? Bom, o que pode permanecer é sempre o desejo de descobrir e uma certa rebeldia em relação a si próprio até. Quer dizer, o escritor, à medida que avança nos anos e no trabalho, o maior pânico que ele tem é desconfiar que já leu aquilo em qualquer lado dele. É pior. É pior do que desconfiar que provavelmente aquilo já foi tratado. Mas por ele, aí é um sinal terrível, é uma angústia muito grande. Portanto, essa necessidade de renovação que existe praticamente em tudo quanto é minimamente criativo, essa permanece. Claro que houve coisas como quando o meu primeiro livro apareceu, o que mais interessou às pessoas foi uma atitude não romântica, uma escrita no discurso direto, muitas vezes, que isso vem evidentemente, de razões culturais. Eu tenho uma ligação muito mais saxónica, anglo-saxónica, do que francesa, do que latina. Por outro lado, o romance português chocou-me sempre muito, e ainda em alguns aspectos me continua a chocar, por ser predominantemente escrito no discurso indireto. Havia, por outro lado, uma preocupação de fugir à linguagem rural, porque quando ela é rural, está certa, quando ela é rural e quer tratar de coisas citadinas, isso é um contrassenso terrível. Quando José Cardoso Pires entra na cena literária portuguesa na segunda metade dos anos 40, o neorrealismo é ainda a tendência dominante. Integrado num grupo em que se encontram também nomes como os de Mário Cesarini e Alexandre O'Neill, Cardoso Pires não adere, no entanto, ao surrealismo nascente em Portugal e contesta o neorrealismo ortodoxo, sem necessariamente romper a solidariedade ética que o ligava ao movimento. Apesar disso, a posição do escritor é então inequívoca. Contra uma espécie de romantismo revolucionário e populista, define-se uma atitude cultural dinamicamente independente e inovadora. A nós parecia-nos que se estava a falar muitas vezes de coisas que não sabíamos. Havia escritores que vinham da província e que escreviam sobre Lisboa, e havia escritores de Lisboa que falavam do camponês que nunca tinham visto. Portanto, havia uma mitologia que no fundo era bastante uma resposta às circunstâncias terríveis em que se vivia naquele tempo. Portanto, aquele grupo mais novo, aquele grupo de jovens que apareceu, rebelava-se contra essa mitologia. Eles, no fundo, queriam, o que nós pretendíamos era que tivéssemos uma voz própria, que não estávamos convencidos que podíamos dizer as coisas, ou que devíamos dizer as coisas. Devíamos, não é? Podíamos, porque tínhamos muita dificuldade em dizê-las, não, porque havia censura, havia polícia, havia tudo. E essa reação manifestava-se, do ponto de vista literário, era essa atitude contra um romantismo que poderíamos chamar para-revolucionário, e porque achávamos que, sendo aquele romantismo, não era revolucionário. Daí muita gente ter ido para o surrealismo, que esse sim representaria uma revolução total na escrita, e só na escrita. Sem uma formação humanística tradicional, Cardoso Pires cultiva e amadurece uma escrita ficcional que Alexandre Pinheiro Torres caracterizou nestes termos: predomínio do plástico sobre o descritivo e o congeminativo, e do imediatamente visual sobre o conceptual. Nessa escrita ficcional leem-se com nitidez duas fundamentais referências culturais: a literatura norte-americana, sobretudo a de Hemingway, e a psicologia do comportamento. Referências de onde decorre o fascínio por uma representação do real centrada na observação tensa das coisas,
no rigor com que a superfície dos objetos é percorrida, sem exclusão dos significados ocultos que neles se encerram, o que permite evocar também a presença em Cardoso Pires do cinema e daquilo que ele ensinou à escrita da narrativa. Em relação ao cinema, nada neste mundo deixa de ser influenciado hoje pelo cinema. Nada. Desde a pintura à televisão, ao cinema, ao teatro, quero dizer, à literatura, à vida íntima das pessoas, à imagem social das pessoas, ao comportamento erótico, tudo é determinado pelo cinema. Foi muito determinado pelo cinema. Provavelmente isso vai acontecer com a televisão. Daqui a uns anos diremos o mesmo numa entrevista em relação à televisão. Isso para mim é um facto decente, tenho consciência disso e muito prazer nisso, porque penso que o cinema ensinou qualquer narrativa de qualquer tipo, fílmica ou não, a manobrar o tempo, a conhecer elisões, a fazer o que se pode dizer uma montagem. Não há literatura nenhuma que não seja montagem, mesmo uma aula, um curso, é uma montagem, na minha opinião. Consequência, o cinema é inteiramente de acordo. O Largo, visto da janela onde me encontro, é um terreiro nu, todo valas e pó. Grande demais para a aldeia, é facto. Grande demais. E inútil, dir-se-á. Pois, também isso. Inútil, sem sentido. Porque raramente alguém o procura, apesar de estar onde está, à beira da estrada e em pleno coração da comunidade. Tal como um prado de cardos mostra-se agressivo, só domável ao tempo, e se não pica, repele, servindo-se das covas, dos regos das chuvas ou da poeirada dos estios. Um largo, aquilo a que verdadeiramente se chama largo, terra batida, tem de ser calcado por alguma coisa, pés humanos, trânsito, o que for, ao passo que este aqui, salvo nas horas da missa, é percorrido unicamente pelo espectro do enorme paredão de granito que se levanta nas traseiras da sacristia. Diariamente, ano após ano, século após século, essa muralha, mal o sol se firma, envia a sua sombra para o terreiro arrastando uma outra, a da igreja. Leva-a envolvida, viaja com ela pelo deserto de buracos e de pó, cobre o chão, arrefece-o e ao meio-dia recolhe-se, expulsa pelo sol a pino. Mas a tarde é dela. À tarde a sombra recomeça a invasão, crescendo à medida que a luz enfraquece. Tão escura, observe-se, tão carregada de hora para hora que parece uma mensagem antecipada da noite. Ou, se preferirem, uma insinuação de trevas posta a circular pela muralha em pleno dia para tornar o largo mais só, deixando-o entregue aos vermes que o minam. Iniciada em 1949, com a coletânea Os Caminheiros e Outros Contos, a produção literária de José Cardoso Pires distribui-se em quase 40 anos de atividade por 3 âmbitos principais: a ficção narrativa, o ensaio crítico e o teatro. Se com a peça de teatro O Render dos Heróis, de 1960, Cardoso Pires representa expressamente a história e os seus movimentos sociais, com Cartilha do Marialva, também de 1960, é ainda a história que suscita a reflexão ensaística do escritor, agora, no entanto, centrada em mitos e obsessões que atravessam a cultura portuguesa e se projetam no nosso presente. Um presente que é o do romance O Delfim, publicado no ano crucial de 1968 e destinado a analisar, através da temática do marialvismo, antagonismos que, no dizer do escritor, ainda hoje sobrevivem. Não sei se recordará, mas quando apareceu a cartilha do Marialva, a palavra Marialva foi um termo que apareceu depois dessa cartilha e que se tornou bastante comum na linguagem universitária, sobretudo, Marialva em vez de machista e tal.
O que eu quis dar mais não foi o comportamento sexual, as atitudes machistas, não foi só isso. Mais do que isso, eu queria dar um antagonismo terrível entre a cultura rural e a cultura citadina. Esse antagonismo, nós vamos encontrá-lo, infelizmente, hoje. Quer dizer, depois de se passar aquela época toda, nós hoje estamos a ver, e é aí que, entrando na política, que é uma coisa a que não podemos fugir, de que não podemos sair, a descentralização será uma maneira de eliminar esse conflito. Como sabe, esse conflito foi típico do século XVIII. Do século XVIII, fundamentalmente. Apanha o século XIX, mas é o século XVIII que o define. É natural que esse conflito desapareça. E estamos a tentar fazê-lo desaparecer. Com a regionalização, com a descentralização, com tudo mais. Mas o que estamos a correr riscos é que a cidade importe todos os defeitos da cultura rural, que eu acho terrivelmente perniciosa, e dizendo isto, quero lhe garantir que tão cedo não ponho os pés no interior porque me matam. Como escreveu Maria Lúcia Lepecki, na Atenção à História como Movimento, os textos Metamorfose Estética dos Fundamentos Éticos observam e ponderam o observado, a estes anexando toda a espécie de dados correlatos, próximos ou remotos, suscetíveis de conduzirem à compreensão. Do Hóspede de Jó e o Delfim ao recente Balada da Praia dos Cães, a história cruza-se, entretanto, com elementos metafóricos, simbólicos, míticos e alegóricos que investem na ficção uma densidade semântica irrecusável. No Delfim, obra a diversos títulos central na produção de Cardoso Pires, o imaginário da ficção desenvolve-se em torno de temas e cenários tensamente articulados. O marialvismo e as suas obsessões, o delfinato decadente de Marialva e os seus privilégios em crise, o espaço da lagoa para uso do delfim e as suas sugestões simbólicas. O espaço da lagoa, aquele em que os sentidos da fecundidade e da renovação cíclica da vida remetem num registro de ironia trágica para a irreversível extinção da espécie dos marialvas e das suas prerrogativas. Todos os anos o mar rasga a membrana de areia que corta a linha das dunas, insinua-se nela, penetra por esse corredor e carrega sobre a lagoa, fecundando-a de vida nova. O ventre amplo, ventre macio, forrado de lodo, revolve-se, transborda, mas passado o ímpeto, povoa-se de pequeninas centelhas de cauda a dar, e a lagoa fica majestosa e tranquila como um odre luminoso de peixes abandonado no vale entre pinhais. Um viajante que ponha o dedo no mapa do Automóvel Clube e percorra o litoral vai encontrá-la, mais quilómetro, menos quilómetro, entre a linha azul do oceano e as manchas acastanhadas dos montes. Se for caçador, melhor. Menos a esquece, porque tem um desenho inconfundível. O contorno de uma pata de ganso espalmada sobre o papel, o que me leva a imaginá-la como gerada há milhões de anos por um gigantesco animal voador que, no regresso de outros continentes, tivesse tocado a terra naquele ponto e a afundasse, fazendo brotar a água. Relatando os conflitos interiores e exteriores do Marialva Palma Bravo, afetado por progressivos sintomas de crise psicológica e social, o romance O Delfim conta também uma outra história, a da conquista da própria história, a da elaboração de um relato centrado no mistério de um crime, cruzando habilmente os registros do policial, do historiográfico, do jornalístico e do ensaístico. Num discurso que é também um diálogo e um desafio constante ao leitor, o senhor escritor exibe sem pudor as inseguranças e limitações de uma narração que ignora certezas e conquista arduamente conhecimentos precários e hipotéticos. Por isso, a caça que o narrador descreve é também metáfora de espera, de risco e de posse. Por que será que não fogem quando a frota dos caçadores avança para eles? Uma linha de espingardas desloca-se silenciosamente e os pássaros negros, taciturnos, aguardam.
Estão encostados uns aos outros como quando dormem. E os barcos aproximam-se deslizando, deslizando. Eis senão quando soa o primeiro tiro. A fuzilaria rompe a contínuo sobre uma cortina de asas que explode e se levanta do areal em todas as direções, metralhada por um burburinho de caçadeiras. Espavoridos, os galeirões cruzam-se por cima da lagoa. De cada embarcação sai fogo. Da terra, os atiradores cortam-nos a retirada. E eles desprendem-se lá de cima, umas vezes como se viessem a amarar, e é essa a morte em beleza de um galeirão, correndo ao lume da água com um espadanar equilibrado das asas e descansando, por fim, pescoço na corrente. Outras vezes, num destroço imediato, caindo em peso. Sinto a lagoa inebriada, cheirando a pólvora. Vogam à deriva cardumes de cartuchos queimados e por toda a parte se esgueiram caçadores piratas que remam descaradamente para se apoderarem das peças que os outros abateram. Numa escrita ficcional em que metáfora e alegoria constantemente emergem, dificilmente se entenderia que Cardoso Pires postulasse uma concepção primariamente didática da literatura. Sem contestar a presença da ideologia no discurso literário, Cardoso Pires recusa, no entanto, a colonização da ficção pela história ou pelos factos reais que nessa ficção se projetam. E mesmo num texto como Balada da Praia dos Cães, em primeira instância tão próximo de eventos verídicos, é ainda essa afirmação de autonomia da ficção que preside à escrita da narrativa. Uma afirmação que define, resume e encerra a atitude do escritor perante a literatura e a sua relação com os homens. A literatura tem uma função: dar prazer e inquietar. Lê-se para ter prazer, lê-se para ter inquietação.